Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw, Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos. Nós já temos aqui os dois estendidos até começo de setembro, final de setembro, e aqui a previsão se vai ter neve ou não. Isso aqui foi feito ontem. Hoje de manhã, quem sabe a gente tem alguma notícia, alguma confirmação. E aqui os shorts, aqui o canal parceiro do Teu Peter. O pessoal pode ajudar aqui no Ronaldo Coutinho, aqui no Valeu, né? Ou então no Pix, qualquer valor a gente agradece e bastante. E tem também no Instagram, clima.terra, lá no grupo VIP. E vamos aqui com a previsão para a safra americana. Nós estamos aqui, ó, de agosto, dia 9 de agosto até o dia 8 de setembro. Está indicando o quê? Na chuva, um pouco acima de normal, um pouco acima, um pouco abaixo, vai oscilando bastante, em torno da média nas Dakotas, aqui em Nebraska, Kansas, aqui na região da Dakota do Norte, Dakota do Sul, aqui em Nebraska, aqui o Kansas, aqui na Oklahoma. A partir daqui já fica mais abaixo da média. Toda a parte do algodão fica abaixo da média. Talvez a preocupação maior, está vendo, em termos de volume de chuva, seja a região do Texas, onde ele está colocando pouca chuva durante os próximos 46 dias. Daqui para cá é abaixo da média, mas até tem um volume de chuva razoável. Como está chegando já, indo para o final do ciclo, vai até facilitar. Se ficar abaixo da média, mas não uma ausência total de chuva, vai até facilitar quando chegar a época da colheita. E aqui fica mais acima. Então as Carolinas e até a parte da Geórgia é onde tem uma condição maior de chuva que possa atrapalhar. Aqui no Texas, talvez atrapalhe a falta de chuva, que vai estar quente também. Aqui fica mais ou menos dentro de um padrão até aceitável, e aqui o excesso de umidade. No cinturão do milho, nós temos o quê? Está indicando por enquanto uma safra boa. Então aqui vai estar abaixo da média, mas não é ausência de chuva. Eu estava vendo, não tem nenhum período prolongado de pouca chuva ou sem chuva na região. Então, a princípio, está seguindo uma safra boa. Tem o risco normal de alguma entrada de frente mais intensa que provoque alguma ocorrência de granizo, alguma tempestade, alguma coisa assim mais forte, pontual. Mas aí é aquela história. Eu posso ter um prejuízo de 100%, mas no contexto geral da safra não afeta em praticamente nada. Então, está indicando uma situação, principalmente a metade oeste do cinturão do trigo e da soja e do milho. A metade oeste fica numa situação de chuva próximo da média, um pouco abaixo, um pouco acima. A parte leste é onde está um pouco mais abaixo, mas não tem nenhum valor exageradamente abaixo da média ou acima da média. Está num patamar mais ou menos equilibrado. Quando chega aqui, ó, na parte do 24 de setembro, de agosto até 23 de setembro, praticamente os Estados Unidos inteiro com chuvas abaixo da média. Não chega a ser um exagero abaixo da média, mas significa que vamos ter mais dias de tempo ensolarado ou chuva mais irregular. Preocupação maior seria no algodão nessa região aqui do Texas, Oklahoma. Aqui nem tanto, aqui melhora a chuva, diminui aqui nas Carolinas, e é o melhor aqui na região da Geórgia e nessa parte aqui entre o norte da Flórida e aqui no sul dos Estados Unidos, entre a região da Geórgia e o Mississippi. Então tem uma situação mais tranquila nessa região aqui, onde fica um pouco melhor em termos de chuva. Não chega a faltar e talvez atrapalhe levemente na época da colheita. Mas de maneira geral, toda essa parte aqui abaixo do normal, com preocupação maior aqui entre Oklahoma e o Texas por talvez uma falta maior da chuva, um estresse maior, além da temperatura mais alta aqui. No cinturão da soja e do milho, a região de Illinois, Indiana e Ohio fica numa situação mais tranquila. Aqui também na área de Wisconsin, o Michigan também numa situação boa, Iowa pouco abaixo da média, e aqui as Dakotas, o Kansas, Nebraska não chega a ter muitos problemas. Como já está chegando a parte final, setembro, vai chegando a colheita, até facilita o tempo mais seco. No total dos 46 dias, tu vê aqui, ó, a metade oeste do cinturão do algodão é onde tem uma falta maior da chuva, principalmente entre Oklahoma e o Texas, pegando aí um pouco ali o Louisiana e o Arkansas também. Então, aqui nessa parte fica com chuva mais significativamente abaixo do normal. Acredito que não vai comprometer, até porque já está chegando o fim do ciclo. E aqui fica mais acima, principalmente agora em agosto, começo de setembro. E aqui, no geral, fica numa situação até que boa. A chuva não vai chegar a ser problema na safra americana por falta. Pode dar uma perda, uma diminuição na produtividade, alguma coisa assim, momentânea. Muito pontualmente, alguma estiagem, alguma coisa assim localizada. Na temperatura,
nós estamos tendo o quê? Temperaturas acima do normal, não muito. Não está fechando muito não, estava olhando aqui os últimos 45 dias, essa região aqui dos Estados Unidos está mais ou menos dentro do padrão. O calor pode ser mais forte aqui, ó, no Texas, Oklahoma. Aqui pode ser que tenha um período mais quente. Inclusive vocês vão ver ali onde é mais favorável para calor intenso. E aqui na costa sul, sudeste dos Estados Unidos, é onde ele fica mais dentro do normal. Inclusive pega uma grande parte da população americana nessa região. Então, no cinturão soja, milho, as temperaturas ficam um pouco acima do normal. E aqui no Texas, Oklahoma, é onde fica uma situação mais quente. Na boa parte da área do algodão, mais ou menos dentro do normal. Aqui também, ó, fica mais quente aqui entre o meio oeste e o sul dos Estados Unidos, pegando o Texas, Oklahoma, a região do Kansas, e aqui nessa parte mais próxima do normal. Pegando aqui o período, olha, de hoje, poxa, esqueci de mudar a data aqui, na realidade é de 10 até o dia 17 de agosto. Toda essa região aqui, ó, ignorando aqui essa data, que é de 10 a 17 de agosto, fica abaixo do normal. É um período frio que está passando agora, ele vai se estendendo até que começa ali do dia 24, 31, começa mais ou menos do dia 15, 17 de agosto, começa a esquentar e pode ter um período bem quente aqui, ó, desde as Dakotas até o Texas, pegando principalmente Texas, Oklahoma. Essa região aqui pode ter um calor bem forte, agora mais ou menos no miolo para o final de agosto. E essa parte aqui mais ou menos dentro do padrão. Então chama atenção esse período frio aqui, ó, que pega, tu vê, grande parte dos Estados Unidos, aqui entre 10 a 17 de agosto, pega um período mais frio aqui nos Estados Unidos. À medida que vai se aproximando do meio de agosto, vai aumentando a temperatura. Isso para o milho é excelente. O milho gosta de madrugadas não tão quentes e tardes com calor, sem exagero. Para a soja, facilita um pouco as doenças. Tem que ficar um pouco atento nesse sentido, mas também não chega a ser frio exagerado. E indo aqui para o nosso fenômeno querido, Laninha e El Ninho, no caso Laninha, as oscilações. Ele começou agora a ficar no campo negativo, agora a partir de julho, e deu um pico, chegou a 0,5 negativo, subiu e agora está caindo de novo 0,2. Está aquela oscilação nessa fase inicial de agosto e vai só com uma tendência, o que é a queda. O Nino 3 também deu uma subida, agora caiu, está menos 0,4. O Nino 1 e 2 deu uma subida, agora está em 0,7. Mas já está aqui, ó, o desenho da Laninha já está aqui no oceano. E quente aqui no nosso litoral, embora rente ao litoral aqui da região sul, esteja frio. Analisando agora o trimestre agosto, setembro, outubro, ele deu uma emendou. Na rodada passada ele não tinha essa emenda aqui. Quase uma laninha clássica já se desenvolvendo entre agosto, setembro, outubro. Começou agora em julho. Começou em julho, agosto, setembro e vai ganhar força agosto, setembro, outubro. Setembro, outubro, novembro, laninha Modoc, podendo chegar entre 1 e 2 abaixo do normal. Intensificou também um pouquinho de nada em relação à rodada passada. Aqui no Atlântico ele mantém de normal para cima da média. O Atlântico vai ser o fiel da balança para minimizar os efeitos de estiagem da laninha. Então nesses 2 trimestres aqui, o que se espera na América do Sul? A região amazônica, a chuva vai começar a ganhar força agora a partir de agora para frente, principalmente quando chegar final de agosto e setembro. Então as primeiras chuvas vão engrossando, Amazonas, Acre, Rondônia, norte e noroeste do Mato Grosso, sul do Pará, toda essa região começa a vir, a chuva gradativamente vai aumentando, começando do Amazonas e descendo, indo para leste e para sul. Na região central, então, algumas pancadas de chuva já começam a aparecer entre final de agosto, setembro. Não é chuva plantadeira, mas já começa a indicar mudanças. Na região do Tocantins, norte Tocantins, oeste do Maranhão, também já pode ter uma ou outra ocorrência de chuva não plantadeira, mas indicando que está mudando o padrão, está saindo a transição da seca para o período chuvoso. Aqui no leste estica um pouco mais a intensidade da chuva e nessas outras áreas do Nordeste siga o ritmo normal. No Sudeste, Centro-Oeste e Sudeste começa a ter indicativo de alguma chuva melhor ali da segunda metade de setembro para frente. Pode melhorar a chuva aqui na região do São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, aqui na região de Mato Grosso. Não são chuvas plantadeiras, mas são chuvas que começam a aparecer um pouco mais cedo. Vai melhorar um pouco o lado do Café, no sul de Minas, no Espírito Santo também vai dar uma melhorada, no Rio de Janeiro, no Cerrado Mineiro, final de agosto, setembro, as primeiras chuvas começam a aparecer na área do Café,
sul de Goiás também. Por último, bem no miolo do Brasil, vai demorando um pouquinho mais. Uma outra chuva pode aparecer. Aqui no sul, fica com irregularidade na chuva. Momentos em que dá uma parada, principalmente o Paraná, e momentos que pode ter chuva mais forte. É possível que a gente venha a ter. Agora, por exemplo, nós vamos ter um período aí de 5, 10 dias de bem pouca chuva. Depois dá uma chuva razoável ali pelo dia 20, 24 de agosto, dá uma parada, final de agosto vem outra frente, começo de setembro. Então, vai ficar nessa oscilação. Como a temperatura vai ficar mais baixa, o solo e a evapotranspiração é mais baixa também, então a necessidade de água não é tão grande. Ficar 10, 15 dias sem chuva entre o sul do Paraná para baixo, nessa época do ano não chega a ser problema. O centro-norte, noroeste do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, não. Ali a chuva está precisando vir logo. Em algumas áreas ela vai chegar agora entre final de agosto ou meados de setembro para frente. E o frio, já estamos tendo uma onda de frio agora, que vai ser forte. Vamos ter algum frio ainda, não é a última onda de frio. O pessoal pergunta, acabou o frio no inverno? Não, não acabou. Ainda pode ter mais uma ou duas massas frias mais fortes que o normalmente acontece. Por quê? Porque nós estamos em situação agora de neutro frio e indo para a laninha. E isso normalmente estimula uma primavera mais fria aqui no sul do Brasil. Então, geada tardia, essa semana vai ser problema para a fruticultura, para o pessoal de cereais de inverno, culturas sensíveis ao frio, choque térmico vai ter aqui na região oeste do Brasil, por causa dessa friagem muito forte, e isso ainda pode acontecer, guardando as proporções, em setembro, outubro e novembro. Claro que o problema da geada tardia vai ficando mais reduzido aqui para o sul. Sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Paraná para baixo, pode ter algum evento de geada tardia em setembro, e nas áreas mais altas em outubro, novembro, e nas áreas bem altas, que é o nosso caso aqui, até o final do ano. Quando chega aqui, outubro, novembro, dezembro, janeiro, nós temos uma laninha bem forte. Já praticamente uma laninha emendando aqui, 2 a 3, muito forte, e também aqui está indicando, voltando aqui em novembro, dezembro, janeiro, a laninha forte aqui, bem forte, aqui no oceano, já é uma laninha clássica. Então, nesse período nós vamos ter, entre agosto, setembro e outubro, a região sul vai estar com uma irregularidade na chuva, momentos de excesso e momentos de falta. Quando chegar final de outubro, novembro, dezembro, a região sul já passa a ter pouca chuva, problema com estiagem nessa área. Aí é crítico porque 10, 15 dias agora não é a mesma coisa que 10, 15 dias sem chuva em novembro, dezembro, janeiro. Por quê? Porque é o trimestre em que o sol está mais alto. É o sol mais forte, a evapotranspiração é muito alta, tudo isso prejudica. Uma coisa é 15 dias sem chuva em agosto, outra coisa é 15 dias sem chuva em novembro. Novembro faz muita falta. Na região sudeste, centro-oeste, então Mato Grosso, São Paulo, talvez o norte do Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, está indicando uma situação boa de chuva. Claro, um outro momento de veranico vai ter, pode ter excesso de chuva, mas está sinalizando esse ano bem diferente do ano passado. Principalmente, quem sabe, finalmente o norte e noroeste de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o sul de Goiás, tem uma situação melhor, uma recuperação dos mananciais. Vai ter um outro período de veranico, seja em outubro ou seja mais no meio do verão, mas no geral a chuva vai vindo e ajudando bastante. Sempre escalone um plantio, independente da situação, porque é a melhor segurança que tem contra eventos extremos, de chuva, de frio ou de calor. Pode ter calor na nossa primavera? Impossível não ter, porque nós estamos no verão. Essa região aqui está dentro do verão, agora é agosto, setembro e começo de outubro. O que se espera no verão? Períodos de calor forte. Então, 1 ou 2 períodos pode ter. Não deve ser como foi o ano passado, que foi aquele calor interminável de semanas. Por quê? Porque a chuva chega mais cedo, vai ter uma chuva com uma certa regularidade, então a energia do sol, que seria transformada totalmente em calor, vai ser usada para fazer a chuva. Tudo isso ajuda. No norte e do nordeste é o normal seco, vai chegar a pré-temporada de chuva aqui mais ou menos entre dezembro e janeiro, aqui começa a melhorar um pouquinho a pré-temporada. Não vão arriscar plantar de vereda. Plante, se vai plantar 100 hectares, planta lá seus 3, 4, 5, se der certo, lucrou, se não der certo, o prejuízo é pequeno. O Mato Piba, a chuva começa a ficar mais regular entre outubro e novembro para frente, a região de Irecê também, a oeste da Bahia, Irecê, o oeste do Pernambuco,
o sul, o Piauí, o sul do Maranhão, a região do Mato Piba, já começa a ter chuvas melhores entre outubro e novembro para frente. Vai ser uma estação irregular, chuvinha, ponto não. Algum veranico sempre vai ter. Por isso, escalone o plantio. E na região daí sudeste a situação melhora. Tudo indica que o centro-oeste e o sudeste esse ano vão ter uma situação de chuva bem melhor que o ano passado. Pode ter extremos, pode ter problemas de excesso. Todo ano sempre tem entre o sudeste e o centro-oeste, principalmente a região sudeste, que é muito povoada, tem sempre problema com deslizamento, com alagamento, com cheias em alguns rios. Isso dificilmente vai escapar de ter nesse ano. Não dá para saber se isso vai ser mais intenso no Rio, se vai ser mais intenso em Minas, em São Paulo, ou nos 3 estados, ou mais no Espírito Santo, mas alguns pontos do sudeste vão ter problema sim com excesso de chuva, provavelmente ali de final de novembro para frente. Aí o nordeste, a chuva começa a melhorar na direção do Maranhão, Piauí primeiro, depois Ceará, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, oeste da Bahia, então vai melhorando, espalhando a chuva. Nas áreas onde é para diminuir a chuva, vai diminuindo, um pouquinho mais atrasado, estica um pouquinho a estação chuvada, mas depois vai diminuindo e a estação seca pode não ser tão acentuada. Quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, está forte ainda, e desde janeiro, fevereiro, março ainda está moderada a forte a laninha. Então, nesse trimestre aqui, tem o quê? O sul, o problema da irregularidade, principalmente o Rio Grande do Sul. Esse pode sofrer mais com períodos de estiagem e períodos curtos de muita chuva. E, claro, os eventos como granizo, vento, as passagens rápidas de frente fria entre agora setembro, outubro, novembro, que é característico da nossa primavera, algum frio forte com alguma geada tardia, pelo menos até setembro, outubro um pouquinho mais amplo, novembro, dezembro nas áreas mais frias, isso vai continuar, pode afetar o trigo, cereais de inverno, para quem plantou mais cedo, fruteiras, principalmente agora em agosto, setembro, vai ser um período complicado. Na nossa região aqui, Guarapuava, Vacaria, Fraiburgo, pode ter algum risco de geada danosa em outubro e até mesmo em novembro. É uma situação normal quando tem laninha, a primavera geralmente fica mais fria. O ficar mais frio não quer dizer que não vai ter calor. Tu pode ter um calorão de 3, 4, 5 dias, mas boa parte da primavera puxa mais para o frio. E o verão não tende a ser um verão tão quente no centro-oeste e sudeste como foi o ano passado. Isso pode ser bom, um pouco mais de conforto. Aqui no sul, intervalos de calor forte e intervalos em que vai ter noites mais frias. Geralmente em anos laninha os extremos se acentuam. Tu tens mais noites agradáveis e algumas frias e alguns dias de calor forte também. Então vamos ter um verão mais ou menos com irregularidade de chuva no sul, excesso de chuva no norte, os rios lá vão ficar mais altos, vai ser bom para o transporte, para mandar carga, para receber carga, via Rio Amazonas, Tapajós, Madeira e outros mais. O sistema elétrico também se beneficia nesse sentido. Indo aqui para fevereiro, março e abril, aí a quadra chuvosa ali da região do Ceará, ali a região do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Elefantinho, boa parte da Paraíba, a boa parte da Bahia, a região de Irecê, está numa situação boa. Tudo indica o inverno, que eu chamo de inverno, um inverno bom para eles. O norte do Brasil, como um todo, também uma situação boa. O centro-oeste e o sudeste vai ter, tudo indica, uma safra boa. Onde tem mais risco de problemas por falta de chuva, algum problema assim mais extremado, tudo indica que talvez seja o sul do Mato Grosso, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Isso vale também para a Argentina, Paraguai, Uruguai. A Argentina pode ter uma dificuldade maior, períodos maiores de pouca chuva, já está com solo seco. Vai ser talvez seja um problema o início e o andamento da safra de verão de soja e milho na Argentina. Pode facilitar a colheita do trigo. Geada tardia também pode afetar a área de trigo na Argentina, essa onda de frio mais ao norte. Mas ao sul não, porque o trigo lá ainda está numa fase que o frio é bom. Aqui tu vê que continua, não mudou nada. Aqui nessa parte ele intensificou um pouco o agosto, ele intensificou um pouquinho agosto, aqui manteve também, continua intensificando, novembro, dezembro, janeiro, intensificou um pouquinho em fevereiro, aumentou um pouquinho em março e apareceu um pouco de nada, algumas panchinhas de vez em quando aparece, some aqui no mês de abril. Então a laninha é curta e grossa, vai começando agora em agosto, setembro, outubro, novembro, vai aqui e começa a sumir entre março, abril, maio ou abril, maio, junho. Mas como ele anda meio mal-humorado, está querendo esticar, pelo menos
do segundo semestre de 2024 ao primeiro semestre de 2025, nós estaremos sob uma situação de laninha e todas as suas consequências. Nenhuma laninha é igual a outra. Cada uma tem a sua assinatura. Vamos ver qual vai ser essa aqui, até em função do nosso Atlântico, que vai estar de normal a quente. Falando nele, não houve nenhuma alteração em relação até a segunda-feira. Nós temos a água fria aqui no dia 27, manteve, diminuiu um pouquinho, deu esse aquecimento por causa dessas manchas de água quente, que deve ter vindo um pouquinho para cá. De maneira geral, sem muita mudança, está seguindo o projetado pelo modelo. O modelo agora se ajustou bem. De julho para cá, ele deu uma boa ajustada. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, tem os shorts, tem os nossos canais aqui, as nossas redes sociais, minha e do Peter. Um bom fim de semana para todo mundo. Voltamos na segunda.